Corinthians. Qual é a distância hoje do Flamengo para o Corinthians? Em inglês. Do Corinthians para o Flamengo. Em inglês, by far. É? Em inglês, by far. Muito longe. É, Pascoal? É. Mas Se você ela perguntar diminuiu, em não diminuiu, espanhol, Pascoal? Mas continua muito longe? Em espanhol... Lejos. Lejos? Muito lejos, Pascoal. Longe. A distância entre os dois é muito grande. Sabe o que aproxima? São 2 jogos. Aí, meu senhor, eu tô querendo saber na terça-feira qual é o sorteio. Sim. Quem é que joga em casa a decisão? Mas já que a distância é grande, o fato de ter 2 jogos não é pior para quem está mais longe? Eu acho. É? Não, acho que é pior João, que mas escuta aqui. Não é? Se o segundo jogo... Para quem é pior, digamos assim. Teoricamente, mais fácil ou menos difícil ganhar do Flamengo em 90 do que em 180. Por exemplo, 180 pegando é difícil, a final, né? a outra final que o Paranaense, Flamengo está, né? O Atlético Paranaense, ele é inferior ao Flamengo, é um fato, mas será um jogo. É por isso que... Então isso aumenta a possibilidade, inferior ao né? Corinthians Eu também, vou usar uma metáfora que não é minha, é do Fábio Sormani. Sim. Né? E você sabe que o Fábio Sormani não gosta de NBA. Sim, não, pelo contrário, ele é só apaixonado. Ele não gosta da NBA. Por isso que a NBA ela tem 5 finais. Melhor de 7. Às vezes 7. 7. E por quê? Por quê, meu senhor? O melhor ganhar. Porque o melhor ganha em 7. Não tem zebra. Não tem zique-zira. Não tem zebra. Não vai dar ingresia em 7. Vai dar no primeiro, vai dar no segundo. Então é o primeiro em casa, o segundo... Às vezes jogam 2 em casa, aí sai... E isso pode acontecer. Então seria melhor para o Corinthians um jogo só. Não, Sim, eu acho que com 2 ainda dá. Se possível, 45 minutos. Só meio jogo. O Renato Augusto também, né, filho? Tá Por bom. exemplo, a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, Sim. o jogo termina 1-1. Uau. Perfeito? Exato. O jogo termina 1-1. Sim. Aí vai para a prorrogação. Exato. E tem aquele acontecimento. Sim. O Andrés cansado, O André Pereira e o perde Davidson a bola. fez gol. Eu continuo achando que ali teve problema de reflexo psicológico, mental. Porque ele domina a bola e acha que está com ele. Sim. Ele Travou, né? Cansou, ele está cansado, mentalmente cansado. E o Davidson fresco. E os Davidson, Sim, e zero, muito esperto, atento, pegou a bola. Zero, roubou a bola, foi para dentro do gol e fez o gol. Mas aí tá, Pascoal, era um jogo, né? Isso, Agora jogo. serão 2, hein? Mas Agora não era, serão 2. E também não era esse Flamengo. Era um Flamengo pior, taticamente. E alguns jogadores fisicamente muito mal. não tão bem fisicamente. Não, estava arrebentado. O time E tava... com um elenco pior. Eu me lembro até... Esse elenco Elenco, do Flamengo, técnico, momento, Veja como é que veja como é que eu me lembro até Paulo Calçada dizendo, o time do Flamengo caiu muito fisicamente. Sim, na transmissão O lá, time né? do Flamengo não está acompanhando mais o Palmeiras. Sim, E o Palmeiras começou a jogar. Esse é um aspecto, como se diz, daqui um mês, a gente não sabe como é que vai estar. Sim, Eu não sei como é que se esse rapaz aqui tiver 0 quilômetro, ele zerado. sim. Pô, o Renato Augusto zero. e tem uma vou dizer questão, pra você. Vão trabalhar para que os 2 ali fiquem zerados. Então, mas essa é uma questão. Porque, E aí, hein? porque se o Vitor Pereira trabalha exclusivamente pensando na final da Copa do Brasil, quer dizer que ele vai administrar energia no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não pode fazer isso com todo conforto. Porque, vamos admitir, o Corinthians não é favorito para ganhar do Flamengo a final. Logo, a chance mais palpável de o Corinthians ganhar uma vaga na Libertadores ainda é o Campeonato Brasileiro. Então, não é simplesmente, administra o brasileiro e foca só na final. Ficar entre os 4 primeiros ou 5 ali. Acho que 6, né? Acho que vão 6. Vão 6. Isso tem que ser Porque pensado. o Atlético Paranaense também está no estado. Isso tem que ser pensado, porque está muito equilibrada essa disputa aí, né? Nós temos uma pergunta que os amigos fiquem tranquilos, porque não vão precisar responder. A pergunta é só para os nossos queridos fãs de esporte e internautas. Quem vai ser o campeão da Copa do Brasil? É a nossa Você quer enquete saber no hoje? Twitter, hein? O para dia nossa 11. galera aí na internet. Você está querendo responder? Dia 15 Você ficou assanhado para responder? A pergunta é para ele. Não, é dia 15 a última final, não é? 19. Dia 20, pergunta dia 20. Então, Mas a pergunta é para os 18. internautas. Se você quiser responder, fica à vontade. Não, eu acho que está muito longe ainda. Tem que esperar mais pelo menos umas 2 semanas. Um caminho é, tecnicamente, quem é superior nesse encontro? Flamengo. Fisicamente, você tem gente que não saber sabe conduzir. Tem que saber conduzir. O Corinthians não é um primor físico, por tudo. Até porque o principal jogador dele, que é o cara que muda, que abastece os atacantes, que é o Renato Augusto, que faz gol, que a bola cai, aquela finalização dele, uma anterior, que exige a defesa do Fábio, que ele dá uma curva, ele sabe, ele chuta no gol sabendo o que ele está buscando. Tem horas que muita gente chuta onde for e entrou. Chuta para ver o que vai acontecer. Ele sabe. Então, tecnicamente, é Flamengo. Fisicamente, os dois vão ter que tomar cuidados.
Taticamente, o Flamengo conseguiu, dentro da estrutura do Dorival, um conforto para abrigar todo mundo, jogando feliz e no máximo que pode jogar. Agora, o Vitor Pereira acabou de falar isso. Ele acabou de falar isso no mês de setembro, que está começando. Com 6 meses de trabalho. Chegou em março, 6 meses de trabalho, ele falou, agora está começando. E, taticamente, então técnica, Flamengo. Fisicamente, vamos esperar. Taticamente, Flamengo brilha. Corinthians agora que está chegando. E, psicologicamente, os dois podem entrar bem. Sim. Né? Mas, assim, o Flamengo ainda tem uma vantagem Claro que sim. Enorme para esse confronto hoje. Daqui um mês, vamos ver que Flamengo vai e que Corinthians vai também. Eu também penso da seguinte forma. Numa parte da entrevista dele, ele diz o seguinte, eu preciso dar uma resposta para o Corinthians, até por uma questão de datas. Respeito ao clube. Por que ele quer há um respeito à questão de datas? Porque agora, todo mundo sabe, né? Que no futebol é assim. Entre setembro, outubro e novembro são feitas as contratações para o próximo ano. É hora de trabalhar. Então, o grosso das contratações para o próximo ano, o Corinthians não vai divulgar quem vai contratar, mas vai precisar contratar dentro desse panorama. O Yuri Alberto vai ficar ou vai voltar? Vai precisar de um centroavante. O Maicon o Maicon acaba antes do empréstimo, né? Balbuena, lá no meio. Mas Balbuena e Yuri no meio do ano. Mas é um problema. Você está no meio da Libertadores, por exemplo, estão saindo. E pode perder esses caras. Então, esse é o planejamento que precisa ser feito e o treinador tem uma importância vital nessa história. Não sabemos se ele vai ficar. Não é o Matheus Vital, é a importância vital, porque é o seguinte, se ele ficar... Quem escolhe? Quem decide? Ele vai pedir mais um Fausto Vera. Vai. Claro pelo menos. Né? Ele vai pedir mais um Yuri Alberto, pelo menos. Ele vai pedir para o Yuri Alberto ficar. Na beirada vai pedir uns e dois... E o Zenit pagou 20 milhões de euros por ele, hein? Então, mas o Corinthians tem 2 lá, né, meu senhor? Tem 2 lá. Mas foi uma troca, né? 2 por 1. Ele veio de graça, ele vai de graça lá. Só que ele já foi, os caras foram com o preço definido, né? Já foram. O Mantuan era 10 milhões de euros. Mantuan 10 milhões. E os 5 goleiros. O Ivan. Uma notícia importante para os corintianos, né? O Michael, que se machucou na partida de ida da Libertadores contra o Flamengo, né? Numa dividida com o Thiago Maia, ele já está treinando e muito provavelmente estará à disposição no dia 12 de outubro. A previsão de volta é dia 28 contra o Atlético Goianiense, quando voltar o Brasileirão após a data FIFA. Ou seja, o Michael também estará à disposição. Precisa ver, porque o Michael ele teve uma lesão muscular grave e ele voltou para esse jogo contra o Flamengo, nessa preparação, alguns jogos antes. E ele não voltou bem. Ele estava demorando para encontrar o melhor ritmo. Aí veio a lesão no pé e aí ele fica fora de novo. Então, é preciso ver de que maneira o Michael vai voltar, como ele vai se condicionar para a final. Porque é o que a gente falou, ele achou o meio-campo com o Duqueiroz e Fausto Vera. Fausto Vera não vai sair do time. O Duqueiroz e o Maicon não são exatamente a mesma característica. Então, pela bola que o Maicon estava jogando na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, no jogo que o Calçado citou, o Maicon era o melhor do time. Era o melhor do time do Corinthians. Mas as coisas mudaram e ele não voltou bem. As coisas mudam. E hoje o Corinthians encontrou o meio-campo com o Fausto Vera e o Duqueiroz. O Fausto Vera é tão bom jogador, tão bom jogador, que ele consegue fazer o Corinthians ter 2 zagueiros um pouco mais veteranos. O Gil e o Balbuena. Esse cara é um achado. Ele já era bom jogador no Argentino Júnior. Com 19 anos, entregam para ele a faixa de capitão. Rapaz, que final, hein, Pascoal? Você está falando aí, Fausto Vera e Duqueiroz. Bela dupla, né? Só que do outro lado tem Thiago Maia e João Gomes.